Bom dia, gente. Beleza? Bom, eu vou começar assim como todos os vídeos que eu gravei hoje. Vou começar aqui com a música de uma amiga que está começando agora. Então vou dar uma força para ela aqui no meu canal, que tem muitos inscritos, que se chama Dua Lipa. Ela é uma cantora muito bacana, beleza? Então curtam. Eu vou pausar aqui pra gente então começar a aula, ok? Bom, é o seguinte, gente. Nós estamos falando sobre classes de palavras, certo? Esse é o nosso grande tópico. Nós começamos falando pelos substantivos e depois, né, a gente fez uma série de considerações a respeito de substantivos, substantivo simples, composto, concreto, abstrato e assim por diante. Depois a gente falou que o substantivo funciona como uma espécie de núcleo de outras classes gramaticais. Lembra disso? Quais são essas outras quatro? Essas outras classes que são quatro: adjetivos, artigos, numerais e pronome. As três primeiras que eu falei, adjetivos, artigos e numerais, a gente tratou no vídeo anterior. Assistam, voltem lá. Esse é um assunto muito, muito importante para a gente. Tem várias considerações lá. E a quarta classe, eu comentei naquele vídeo, a quarta classe que funciona como satélite do substantivo, que é a classe dos pronomes, é uma classe extremamente complexa, tem muita coisa para a gente comentar, então eu decidi fazer um vídeo só para a gente falar sobre ela, beleza? Então, esse vídeo vai falar sobre a classe dos pronomes. Ainda assim, eu deixei, para o vídeo não ficar muito extenso, eu deixei um finalzinho do vídeo para a gente tratar num quarto vídeo sobre esse assunto, tá bom? Então é o seguinte, então tá aqui tudo que eu acabei de falar, né? Os satélites do substantivo são esses quatro: adjetivos, que servem para qualificar, numerais, que servem para quantificar, artigos para determinar e indeterminar. A classe dos artigos é muito importante, voltem lá, ela dá margem a questões de interpretação importantíssimas para a gente. E o nosso foco nesse vídeo, que é a classe dos pronomes. Tranquilo? A função dos pronomes está aqui. Pronomes servem para substituir os substantivos. E por que eu preciso substituir um substantivo? Para evitar repetição, né? Então eu digo assim: os livros foram retirados da estante. Ponto. Eles serão recolocados somente amanhã. Quem que é o eles? Eles é um pronome, se refere a livros, né? Então, para evitar repetição do substantivo livros, eu coloquei lá um pronome que tem essa função, beleza? Bom, falando então especificamente sobre pronomes, a primeira observação importante que a gente faz aqui é: os pronomes têm flexão de gênero, né? Lembra o que é gênero? Masculino e feminino, certo? Não todos, mas a maioria tem. Então você tem lá ele e ela, você tem este e esta, né, o masculino e o feminino, você tem o meu e o minha. Então por que não todos, professor? Porque eu tenho, por exemplo, o pronome eu. Eu é um pronome que é utilizado tanto por homens quanto por mulheres para se referirem a si mesmos, certo? Pronomes têm flexão de número. O que era número mesmo? Em português são dois somente. Deixa eu achar aqui onde eu vou escrever. Tá aqui. São dois que são singular e plural, né? Então você tem lá ele, eles, esta, estas, minha, minhas, certo? Às vezes o plural é irregular. Por exemplo, como que é o plural de eu? O plural de eu é nós, tranquilo? Então, às vezes eles são um pouco diferentes e tal. Mas o nosso problema mesmo está aqui. Aqui. Que é uma flexão que não apareceu pra gente ainda, que é a flexão de pessoa. Qual que é o problema? O problema é que por que não apareceu pra gente ainda? Porque nenhuma das classes gramaticais que a gente comentou até agora tinham flexão de pessoa, certo? E o que é a flexão de pessoa? Aliás, além dos pronomes, somente uma outra classe sobre a qual nós não falamos ainda, que tem flexão de pessoa: pronomes e verbos.
Não existe flexão de pessoa para substantivo. Se eu perguntar em qual pessoa está um substantivo, isso não faz sentido, porque não se aplica ao substantivo. Tranquilo? E o que é flexão de pessoa? Olha bem, se no caso do gênero nós temos dois, masculino e feminino, no caso do número nós temos dois, singular e plural, no caso da pessoa nós temos três. E anotem, elas têm nomes muito difíceis. Quais são esses nomes? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Certo? Vocês não vão conseguir lembrar, nome muito difícil. O que define cada uma delas? Primeira pessoa, por definição, é quem fala. Basicamente, quem tem o turno da fala naquele momento. Então, qualquer pronome em primeira pessoa, ele serve para fazer referência à pessoa que está falando. Então, qualquer pessoa do mundo, quando fala eu, está fazendo uma referência a ela mesma, tá certo? Então, no meu caso, eu significa Leandro. No seu caso, eu significa José. Tranquilo? A segunda pessoa, por definição, é com quem se fala. E aqui tá um problemão pra gente. O português tem um problema sério, pelo menos a nossa variedade do português, em relação à segunda pessoa. E terceira pessoa é, risquei a Nazaré, mas tudo bem, sobre quem ou, e aí tem um detalhezinho, porque a terceira pessoa pode não ser realmente uma pessoa, pode ser uma coisa, sobre quem ou sobre o que se fala. Certo? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente fala de pronomes, a primeira coisa que vem à cabeça da gente são aqueles eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí você fala, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa. Sim, mas não é só. Esse que é o ponto importante. Então, olha bem, primeira pessoa, eu, nós, sim. Mas o me é primeira pessoa, o mim é primeira pessoa. Quando eu falo assim, ele acredita em mim. Se eu estou falando isso, esse mim significa Leandro, tranquilo? Ou quando eu falo assim, meu celular está tocando. O celular de quem? Do Leandro. Tá claro? Então, todos esses pronomes aqui, minha, nosso, são de primeira pessoa, não é só o eu. O eu é, obviamente, aquele que vem primeiro na nossa cabeça. Segunda pessoa, a definição é com quem se fala, aqui a gente tem um problema, a gramática vai dar essas opções, entre outras. Aqui são só exemplos, né? Então, o tu, o vós, o te, o ti, o teu, o tua, o vosso, né? E terceira pessoa, que é a pessoa que não está na conversa. Então a gente tem o ele, o ela, o se, o si. Que si, professor? Quando eu falo assim, ele comprou um presente para si. Tranquilo? Comprou um presente para quem? Foi para a pessoa que está falando? Para a pessoa que está ouvindo? Não. Ele comprou um presente para ele mesmo, né? Seu, sua, seus e suas. Aqui a gente vai ter um problema também que eu vou abordar no outro vídeo. Beleza? Bom, avançando aqui. Classificação dos pronomes. Existem várias maneiras de classificar os pronomes. Eu não sabia o que colocar aqui como foto, eu coloquei os gatinhos, certo? Existem várias maneiras de classificar os pronomes. Essa daqui é uma delas. Todo pronome ou é anafórico ou é catafórico. Atentem a esses nomezinhos. O que é um pronome anafórico? Anotem aí a definição. É aquele cujo referente, a palavra que a que ele se refere, que ele está retomando, veio antes. Na verdade, na maior parte das vezes, quando a gente usa pronome, a gente usa como anafórico. Esse caso que eu dei no começo é um pronome anafórico. Por exemplo, os livros foram retirados da estante. Eles devem ser recolocados à tarde. Eles quem? Os livros. Então eu digo que o termo livros, o termo eles, que é o pronome, está se referindo a um termo que já foi citado. Ele é um pronome anafórico, portanto. Olha o exemplo que diz aqui, ó. Durante a quarentena, é essencial que escutemos Dua Lipa, né, o que nós estávamos escutando aqui agora. Ouvi-la cantar torna a realidade menos dura. Sim, real, né? A gente percebe isso. Tem um pronome aqui, que é o pronome lá. Atentem a esse pronome. Esse pronome está no lugar de quem? Ouvi-la cantar. Ouvir Dua Lipa cantar. Certo? Ouvir Dua Lipa cantar torna a realidade menos dura. Agora veja, eu só sei o que esse lá significa porque eu tenho a frase anterior.
Como referente desse pronome... Opa, fiz uma setinha bem torta aqui. Como referente desse pronome veio antes, a gente diz que esse é um pronome anafórico. Muito simples, né? Na maior parte das vezes a gente faz isso mesmo. A gente se refere a um pronome que já foi citado, certo? E um pronome catafórico, o que é isso? É um pronome cujo referente vem depois. É uma situação muito mais rara, mas não é tão comum que a gente use pronomes catafóricos. Mas tem uma coisa que é importante para a gente, que é o seguinte: o pronome catafórico é muito comum em alguns tipos de texto. Textos que têm, geralmente, a função de criar uma expectativa. E aqui eu estou chamando a atenção para um tipo de texto especial, que cai muito em vestibulares, que é a piada, né? A piada, ela consegue gerar efeito de humor, geralmente por um tipo de recurso que acontece em todas as piadas, que é o que a gente chama de quebra de expectativa. O que é a quebra de expectativa? Quando a gente conta uma piada, a gente vai contando uma história, e a pessoa que está ouvindo a gente, ela vai meio que tentando antecipar onde a gente quer chegar com aquela história. Consequentemente, o que a piada faz para ter graça? Ela quebra a nossa expectativa. Mas sem que a gente queira, a gente vai tentando antecipar onde a pessoa quer chegar com aquela história, e aí quando chega no final, não era nada daquilo que a gente estava prevendo. Agora pensa, pronome catafórico serve muito bem para isso. O pronome catafórico, ele tem uma capacidade que é a seguinte: por exemplo, quando eu ponho um pronome catafórico numa piada, geralmente eu digo assim, ele foi fazendo isso, ele chegou em tal lugar, ele fez isso, ele fez isso. Você na sua cabeça já vai criando uma expectativa. Quem que é o ele? O ele se refere a tal pessoa. Aí quando chega no final, a piada revela quem que é o ele, e não era nada daquilo do que a gente estava esperando. Então, pronome catafórico serve muito bem para alguns tipos de texto que tem essa função de criar uma expectativa no final. E a piada faz isso. Um outro tipo de texto que usa pronome catafórico com muita frequência é a narrativa de suspense. E pela mesma razão, não é? Porque a narrativa de suspense ela vai dando informações parciais para a gente. Ela vai dizendo, olha, aconteceu isso, ele fez isso, e no final só ele revela quem que é o ele, que é o assassino, que é quem quer que seja, mas ela não revela, porque senão quebra justamente o suspense. Então o catafórico é aquele cujo referente veio depois no texto. O referente tem que vir em algum lugar, senão a gente não sabe, né? Se eu chego para você e falo assim, ele está doente. Você vai falar, ele quem? Pode ser ele, pode ser o meu cachorro, pode ser o meu amigo, pode ser o porteiro, pode ser qualquer pessoa, certo? A única informação que eu tenho quando uso ele é que é alguém do sexo masculino e que é uma pessoa só porque está no singular. Agora, eu preciso colocar esse ele num contexto mais amplo para poder dizer a quem ele se refere, certo? E um pronome catafórico, ele dá essa informação depois. Então, o exemplo que eu pus aqui é: os alimentos mais saudáveis para consumir durante a quarentena são esses: lasanha, cachorro-quente e bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Então fica aqui a dica, a gente tem que se alimentar direitinho. E eu queria que vocês se atentassem a esse pronome aqui, ó, esses. O pronome esses, ele também sozinho não faz sentido. Imagina que acabe a frase aqui: os alimentos mais saudáveis para consumir durante a quarentena são esses, ponto. Esses o quê? Não, eu preciso dizer a quem se refere. A quem que esses está se referindo? Lasanha, cachorro-quente, cenoura, bolo de cenoura com cobertura. Cenoura não, cenoura faz mal. Mas bolo de cenoura com cobertura de chocolate, certo? Então o referente veio depois. A gente diz que esse então é um pronome catafórico. Opa, catafórico. Tá claro? Então é isso, gente. Vamos avançar aqui. Quanto à classificação dos pronomes, existem muitas classificações de pronomes, aquelas que a gente estudava lá no ensino fundamental, né? Então alguns nomes estão aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns deles. Então, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, certo?
Professor, e o pronome relativo? Eu lembro que lá no 9º ano a gente falou sobre ele, aquele que está na oração adjetiva. Sim, só que não faz sentido a gente falar de pronome relativo agora, porque ele só existe num contexto muito específico, que é o da oração adjetiva. Então, quando a gente for falar sobre esse assunto lá no 2º ano, sobre orações adjetivas, aí ele vai aparecer para a gente. Alguns outros pronomes, como o pronome indefinido, não tem tanta importância para a gente agora, certo? Nós vamos tratar desses 4 aqui: pronomes pessoais, pronomes de tratamento, possessivos e demonstrativos. E aí, para esse vídeo não ficar muito extenso, e como agora vocês já sabem que vocês vão entrar em férias e tudo, eu vou deixar para a gente tratar sobre esses pronomes assim que a gente retornar. Espero que todos vocês aproveitem, na medida do possível, as férias, ainda que estejamos todos trancados em casa, né? E assim que a gente voltar, espero que a gente volte na sala de aula, que é uma situação muito mais confortável para a gente, né? A gente fala sobre esses tipos de pronomes e os problemas que estão relacionados a ele. Então, em relação a esse vídeo, eu queria que a gente guardasse essas informações: flexão de pessoa, sim? Pronomes anafóricos e pronomes catafóricos, ok? Gente, boas férias para vocês, aproveitem na medida do possível e espero que a gente volte presencialmente, que a gente possa se abraçar lá na sala de aula, tá bom? Um beijão, até!